Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 11 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Obrigando interrogações numerosas, aguardei o momento alazado. Decorridos 4 dias, o instrutor convidou-me a tornar ao assunto, o que me fez exultar de contentamento pela possibilidade de prosseguir, aprendendo para minha própria evolução. Encontramos Raul cheio de dores, todavia mais calmo para sustentar a conversação esclarecedora. Queixava-se da ferida aberta, do coração descontrolado, dos sofrimentos agudos, do grande abatimento. Sabia, porém, que não se encontrava mais no círculo da carne, embora semelhante verdade lhe custasse angustioso pranto. Tranquilize-se, disse-lhe o meu orientador com inexprimível bondade. Sua situação é difícil, mas poderia ser muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo o ataque de vermes vorazes. Ai de mim, suspirou o mísero, porque além de suicida sou igualmente criminoso. Demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou a sua história triste, procurando justificar o ato extremo. Na mocidade, viera do interior para a cidade grande, atendendo ao convite de Noé, seu camarada de infância. Companheiro devotado e sincero, esse amigo apresentara-o certa vez à noiva querida, com quem esperava tecer no futuro o ninho de ventura doméstica. Ai, desde o dia, porém, que vira Esther pela primeira vez, nunca mais pôde esquecê-la. Personificava a jovem, o que ele, Raul, reputava como seu mais alto ideal para o matrimônio feliz. Em sua presença, sentia-se o mais ditoso dos homens. Seu olhar alimentava-lhe o coração. Suas ideias constituíam a continuidade de seus próprios pensamentos. Como, porém, fazer-lhe sentir o afeto imenso? Noé, o bom companheiro do passado, tornara-se-lhe o empecilho que precisava remover. Esther seria incapaz de traição ao compromisso assumido. Noé mostrava-se infinitamente bondoso e estimável para provocar um rompimento.
Foi então que lhe nasceu no cérebro a tenebrosa ideia de um crime. Eliminaria o rival, não cederia sua felicidade a ninguém. O colega deveria morrer. Como, porém, efetuar o plano sem complicações com a justiça? Enceguecido pela paixão violenta, passou a estudar minuciosamente a realização de seus criminosos propósitos e encontrou uma fórmula sutil para a eliminação do companheiro dedicado e fiel. Ele, Raul, passou a usar conhecido e terrível veneno de pequeninas doses, aumentando-as vagarosamente até habituar o organismo com quantidades para que outrem seria fulminantes. Atingindo o padrão de resistência, convidou o companheiro para jantar e propinou-lhe o veneno odioso no vinho agradável que ele próprio bebeu sem perigo algum. Noé, porém, desaparecera em poucas horas, passando por suicida a apreciação geral. Guardou ele para sempre o segredo terrível e, depois de gotejar gentilmente, a noiva chorosa conseguiu impor-lhe simpatia, que culminou em casamento. Atingira a realização do que mais desejava. Esther pertencia-lhe na qualidade de mulher. Vieram os filhinhos enfeitar-lhe o viver, mas a sua consciência fora ferida sem remissão. Nas mais íntimas cenas do lar, via Noé, por meio da tela mental, exprobando-lhe o procedimento. Os beijos da esposa e as carícias dos filhos não conseguiam afastar a visão implacável. Em vez de descrescerem, seus remorsos aumentavam sempre. No trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal, permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo, confessando o crime hediondo. Entretanto, não se sentia com direito de perturbar o coração da companheira, nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. A sociedade respeitava-o, acatando-lhe o ambiente doméstico. Companheiros distintos de trabalho prezavam-lhe a companhia. Como esclarecer a verdade em semelhantes contingências? Não obstante amar ternamente a esposa e os filhos, achava-se esgotado, a fim de prolongada resistência espiritual. Receava a perturbação, o hospício, o aniquilamento, fugindo à confissão do crime que cada dia se tornava mais iminente. A essa altura, a ideia do suicídio tomou vulto em seu cérebro atormentado. Não resistiu por mais tempo, esconderia o último ato do seu drama silencioso, como ocultara a primeira tragédia. Comprou um revólver e esperou. Certo dia, após o trabalho diário, absteve-se do caminho de volta ao lar e empunhou a arma contra o próprio coração, agindo cautelosamente para evitar as marcas digitais. Atingindo o alvo, em um supremo esforço, desfizeram-se do revólver homicida e não teve a atenção voltada senão para o intraduzível padecimento do tórax estrangulado. Dificilmente, como se os olhos permanecessem anuviados, sentiu que algumas pessoas tentaram socorrê-lo e em seguida a verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver arrebatava-o do local de dor. Desde então, um enfraquecimento geral tomara-o por completo. Sentia-se presa a um sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis. E, por fim, somente recuperara a consciência de si mesmo, ali naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar-lhe as energias de prostração. Terminando a confissão longa e amargurosa, Raul tinha o peito opresso e lágrimas pesadas que lhe lavarem o rosto. Comovidíssimo, não sabia, por minha vez, o que externar. Aquele drama oculto daria para impressionar corações de pedra.
Alexandre, contudo, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha respeitável serenidade e falou: nos maiores abismos, Raul, há sempre um lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. E após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor prosseguia: em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura, mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos inúmeras vezes pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. Em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa de nosso interesse, explicando-lhe que o trabalho de auxílio fraterno fora iniciado por meio das orações da esposa carinhosa e desolada. Deu-lhe notícias dela, dos filhinhos e dos velhos tios. Falou-lhe da saudade de Esther e de sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse em ligeiro minuto em ocasião de sono do veículo físico. Ouvindo as derradeiras informações, o suicida pareceu reanimar-se vivamente e observou: ai, não sou digno, minha miséria acentuar-lhe-ia as dores. O orientador, porém, afagando-lhe paternalmente a fronte, prometeu intervir e solucionar o problema. Retiramo-nos de novo e, percebendo-me a profunda admiração, Alexandre ponderou: no pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e a complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Os nossos companheiros encarnados perdem-nos por vezes determinados trabalhos, muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Para a sociedade humana, Raul, é uma vítima de sicários ocultos, quando é apenas vítima de si mesmo. Para a companheira, é o marido ideal, quando foi criminoso e suicida. Compreendi as dificuldades morais em que nos achávamos para atender a petição que nos conduzira a semelhante serviço. As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa. Entendendo assim, ousei perguntar: acredita esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Alexandre abanou a cabeça negativamente e redarguiu: somente são dignos da verdade plena os que se encontram plenamente libertados das paixões. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Em vista disso, de modo algum, lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação, não para a verdade. As afirmativas do instrutor chocaram-me de certo modo. De que maneira omitir os pormenores da tragédia? Não seria faltar à realidade? Por que processo confortar a esposa saudosa, ocultando-lhe o sentido verdadeiro dos acontecimentos? Alexandre, porém, compreendeu minhas indagações e observou: com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta, a pretexto de sermos verdadeiros? Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino, tão só para nos exibirmos como campeões da realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem
quando querem a delegação do mais alto para os serviços de assistência. Registrei a observação. Nesse dia, Alexandre dirigiu-se em minha companhia às autoridades do auxílio, pedindo a colaboração de uma das irmãs que funcionavam nas turmas de socorro para concurso mais eficiente ao coração de Esther. Foi destacada Romualda, criatura dedicada e bondosa, que desceu para a crosta junto de nós, recebendo atenciosamente as recomendações do prestimoso amigo. Alexandre não se alongou em muitas instruções. Romualda deveria preparar a viúva espiritualmente para visitar na noite próxima o esposo desencarnado e em seguida mostrar-se junto dela 2 semanas colaborando o reerguimento de suas energias psíquicas e cooperando para que se lhe reorganizasse a vida econômica por meio de colocação honesta e digna. Era de ver-se o caminho que o delicado instrutor dedicou a todas as providências em curso. Quase no momento aprazado para o reencontro dos cônjuges, comparecemos ao Hospital Volante de Socorro Espiritual, onde o instrutor cuidou pessoalmente de todas as medidas. Renunciasse a menor expressão de queixa, para que se abstivesse a qualquer gesto que pudesse traduzir impaciência ou aflição. Em seguida, mandou velar a chaga aberta e sanguinolenta, muito visível na região dilacerada do organismo perispiritual, para que a pessoa não recebesse qualquer impressão de sofrimento. O próprio Raul, admirado pela lição de boas maneiras, atendia satisfeito e reanimado a todas as instruções. Daí a minutos, Romualda entrou em companhia de Esther, cujo olhar deixava entrever angústia e expectação. Alexandre tomou-a pelo braço e mostrou-lhe o companheiro estendido no leito-alvo. Raul, Raul! Gritou a viúva desolada, provisoriamente liberta do corpo carnal, dilacerando-me o coração pelo doloroso tom de voz. A comoção dela era extrema. Quis prosseguir e não pôde. Dobraram-se-lhe os joelhos e encontrou-se genuflexa, junto ao leito do esposo, soluçando. Reparei que os olhos dele permaneciam marejados, de pranto que não chegava a cair. Alexandre fixava-o com firmeza, dando-lhe a entender a necessidade de coragem para o angustioso testemunho. Como a criança interessada em conhecer as recomendações paternas, o suicida acompanhava os menores gestos do nosso generoso orientador. E porque Alexandre lhe fizera ligeiro sinal, Raul tomou a destra da companheira em lágrimas e falou: Não chores mais, Esther. Tem confiança em Deus. Vela pelos nossos filhinhos e ajuda-me com a tua fé. Vou indo muito bem. Não há razão para que nos lamentemos. Querida, a morte não é o fim. Aceita a vontade do Pai, como estou procurando aceitar. Nossa separação é temporária. Nunca te esquecerei. Estarás em meu coração onde eu estiver. Também estou saudoso de tua companhia, de tua dedicação. Mas o Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperanças. As palavras do suicida, bem como a doce inflexão de sua voz, surpreendiam minha observação. Raul demonstrava um potencial de delicadeza e finura psicológica que até aí não revelara aos meus olhos. Foi então que, aguçando a percepção visual, notei que fios tenuíssimos de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro dele e compreendi que o instrutor lhe ministrava vigoroso influxo magnético, amparando-o na difícil situação. Ouvindo-lhe as expressões consoladoras, a viúva pareceu reanimar-se, exclamando lacrimosa: Ó Raul, eu sei que agora estamos separados pelos abismos da sepultura. Sei que devo esperar a decisão suprema para unir-me contigo para sempre. Ouve, auxilia-me na terra.
na viuvez inesperada e dolorosa. Levanta-te e vem para a nossa casa, dar-me esperança ao espírito abatido. Defende-nos ainda contra os maus. Não me deixeis sozinha com os nossos filhinhos, que tanto precisam de ti. Pede a Deus essa graça e vem ajudar-nos até o fim. Embora continuasse estirado no leito, o interpelado afagou-lhe carinhosamente os cabelos e respondeu: Tem coragem e fé. Lembra-te, Esther, de que existem padecimentos maiores que os nossos e conforma-te. Vou fortalecer-me e trabalharei ainda por nós. Assim como me esperas a assistência, esperar-te-ei a confiança. O Senhor não nos confia problemas dos quais não sejamos dignos. Volta para a nossa casa e alegra-te. Não tenhas medo da necessidade. Nunca nos faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. E Deus, que é bom e justo, abençoará nossos filhinhos para que eles sejam felizes ao teu lado. Não te demores mais. Volta confiante. Guarda a certeza de que estou vivo e de que a morte do corpo é somente a necessária transformação. Compreendendo que a oportunidade do reencontro estava a esgotar-se, revelou à ansiosa esposa extrema curiosidade e aflição, fitando o companheiro através das lágrimas e perguntou: Raul, antes que me vá, dize-me francamente que aconteceu, quem te roubou a vida? Notei que o interpelado mostrou no olhar terrível angústia ante a indagação inesperada. Quis talvez confessar a verdade, fazer luz em torno de suas experiências extintas, mas o socorro magnético de Alexandre não se fez esperar. Jato de intensa luminosidade partiu da mão do orientador, que a essa altura da conversação mantinha sobre a fronte do suicida a destra protetora. Transformou-se-lhe a expressão fisionômica, restabelecendo-se-lhe a serenidade e a coragem. Novamente calmo, Raul falou à companheira: Esther, os processos da justiça divina não se encontram ao dispor de nossa apreciação. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias e em todos os acontecimentos. Aprende a procurar antes de tudo a vontade de Deus. A pobre viúva desejou prolongar a palestra, adivinhava-se-lhe pelos olhos aflitos o intenso propósito de continuar bebendo as sublimes consolações do momento. Mas Alexandre tomou-lhe o braço e recomendou-lhe a necessidade de despedir-se. A esposa chorosa não relutou. Concentrando toda a sua capacidade afetiva nas palavras, disse adeus ao suicida e beijou-lhe as mãos com infinito carinho. Algo distante da organização hospitalar de emergência, confiou ao instrutor aos cuidados de Romualda e regressou em minha companhia. Não consegui ocultar minha enorme admiração por semelhante serviço de assistência. Alexandre percebeu meu estado da alma e falou comovidamente: Segundo observa, o trabalho de socorro pede muito esforço e devotamento fraterno. Não podemos esquecer que Raul e Esther são dois enfermos espirituais e nessa condição requerem muita compreensão de nossa parte. Felizmente, a viúva regressa cheia de novo ânimo e o nosso amigo sentindo a extensão dos cuidados de que está sendo objeto e notando por si mesmo, quando pode auxiliar a companheira encarnada, dar-se-á pressa em criar novas expressões de estímulo e energia no próprio coração. Impressionado, contudo, em vista do dilaceramento havido em seu organismo espiritual, indaguei: E a região ferida? Raul experimentará semelhantes padecimentos até então? Talvez por muitos anos, respondeu o instrutor em tom grave. Isso, porém, não o impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora.
Outros problemas afloravam minha ideia. No entanto, o instrutor precisava ausentar-se em demanda de incumbências difíceis, nas quais não poderia eu acompanhá-lo. Pedi-lhe permissão para seguir de perto o trabalho de assistência levado a efeito por Romualda, recebendo-lhe a generosa aprovação. Desejava saber até que ponto se confortara a viúva ativa e observar-lhe o proveito daquele reencontro que traduzia elevada concessão. No dia seguinte, voltei ao lar modesto, justamente por ocasião do almoço familiar. Romualda andava aflita. O ambiente interno adquirira novo aspecto. As entidades viciadas não haviam desaparecido totalmente, mas o seu número fora consideravelmente reduzido. Amparando a sua protegida, a irmã auxiliadora recebeu-me com amabilidade. Notificou-me que a viúva amanhecera muito melhor e que ela, Romualda, fizera o possível para manter-lhe a recordação plena do sono. Como era natural, a pobrezinha não poderia lembrar-se de todas as minúcias. Entretanto, fixara as impressões culminantes, suscetíveis de acordar-lhe a divina esperança e restaurar-lhe o bom ânimo. Recomendou-me verificar por mim mesmo o efeito maravilhoso da providência. De fato, o semblante da viúva ganhara nova expressão. De olhos límpidos e brilhantes, narrava aos tios e aos filhinhos o sublime sonho da noite. Todos as escutavam sob forte interesse, mormente as crianças que pareciam participar de seu júbilo interior. Esther terminara a narrativa emocionada. Observei então que a velha tia esboçava um gesto de incredulidade, perguntando-lhe: "E você acredita ter visitado Raul no outro mundo?" "Como não?" redarguiu a viúva sem pestanejar. "Tenho ainda a impressão de suas mãos sobre as minhas e sei que Deus me concedeu semelhante graça para que eu readquira minhas forças para o trabalho. Despertei hoje profundamente reanimado e feliz. Enfrentarei o caminho com novas esperanças. Esforçar-me-ei e o vencerei." "Ó, mamãe, como nos consolam suas palavras!" murmurou um dos pequenos de olhos muito vivos. "Como desejaria estar com a senhora para ouvir o papai nesse sonho maravilhoso." Nesse instante, o velhinho, que se alimentava em silêncio, ponderou na qualidade de excelente representante da descrença humana. É interessante notar que tem o Raul consolado tanto o seu coração de mulher. Nada tem elucidado sobre o crime que o atirou no sepulcro. Esther, que sentiu a ironia da observação, influenciada pela benfeitora que ali se mantinha, respondeu prontamente: "Muitas vezes, meu tio, não sabemos ser gratos às bênçãos divinas. Recordo-me desta verdade ao lhe ouvir semelhante raciocínio. Envergonho-me quando não me lembro de haver feito interrogação desta natureza ao pobre Raul, abatido e pálido no leito. Basta-me a felicidade de tê-lo visto e ouvido em um mundo que eu não posso compreender agora. Tenho a certeza de que o visitei em algum lugar, que nos interessa descobrir criminosos, quando não podemos levantar-lhe o corpo físico. Em nossa preocupação de punir culpados sem dar conta de nossas próprias culpas, iremos ao absurdo de desejar ser mais justos que o próprio Deus?" Calou-se o tio pensativo, e observei que as crianças sentiam imensa alegria pela resposta maternal. O coração de Esther penetrara a zona lúcida e sublime da fé viva, absorvendo paz, alegria e esperança a caminho de uma vida nova. Ao me despedir, felicitei Romualda pelo seu nobre trabalho. A generosa servidora pôs-me a par do seu projeto de serviço. Permanecia mais estreitamente ao lado da viúva, insuflando-lhe a coragem e bom ânimo. Na semana próxima, contava com a possibilidade de cooperar
no sentido de organizar-lhe o serviço bem remunerado. Admirei-me ouvindo o programa, principalmente no que tocava ao auxílio material. Entretanto, Romualda aduziu muito calma. Quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhes tolha a liberdade de consciência. Roguei-lhe, então, o obséquio de admitir-me o concurso, no dia aprazado para os serviços finais. Romualda aqueceu bondosamente e, passada uma semana, fui por ela avisado quanto à medida de conclusão dos trabalhos de assistência. Voltei ao lar da viúva, em companhia da digna servidora espiritual que me recomendou: faça o favor de assistir nossa amiga enquanto vou buscar a pessoa indicada para auxiliá-la. Já movimentei todas as providências cabíveis na situação e não temos tempo a perder. Mantive-me ali em profunda curiosidade e, decorridas 3 horas aproximadamente, alguém bateu à porta, chamando-me a atenção. Em seguida de Romualda, uma dama distinta vinha ao encontro de Esther, oferecendo-lhe trabalho honesto em sua oficina de costura. A viúva chorava de emoção e de alegria, e enquanto combinavam determinadas medidas de serviço, em um quadro confortador de júbilo geral, a irmã auxiliadora falou-me contente: agora, irmão André, podemos voltar tranquilamente. O serviço que nos foi confiado está concluído, graças ao Senhor. Assim, encerro a leitura de mais um capítulo. Até o próximo programa. Obrigada. Pessoal, aqui é Licurgo. Estamos aqui para concluir esse capítulo 11. O capítulo trata do pedido de auxílio da Esther, esposa de Raul, que desencarnou em circunstâncias misteriosas. Esther acredita que Raul foi assassinado, mas muitas pessoas creem que Raul se matou. O objetivo da Esther é pedir auxílio, e por isso ela procurou Alexandre, o espírito instrutor de André Luiz. Pois bem, nessa conclusão do capítulo, descobrimos que Raul de fato se matou, já que ele fora culpado pela morte de Noé, o noivo de Esther, do qual ouvimos falar lá no começo do capítulo 11. O Noé fora amigo de infância do Raul, e quando Raul reencontrou Noé, conheceu também a Esther e se apaixonou por ela, acabando eliminando Noé. E depois, por conta de suas culpas, de seus arrependimentos, ele se matou. Assistimos, pela leitura da Renata, que o Raul foi resgatado, encontrou Esther através da ajuda de Alexandre e em sonho, que é a lembrança das experiências do espírito durante o sono físico, Raul, sob a influência de Alexandre, consolou Esther. Assistimos também Romualda, uma companheira de nosso lar, acompanhar Esther, auxiliando-a a recomeçar sua vida, bem como a lembrar do sonho que tivera com Raul, o sonho consolador. Pessoal, o mais importante nesse capítulo é lembrarmos que os espíritos intercedem sim em nosso benefício, agem em nosso favor, mas, como disse Alexandre, intercedem quando merecemos esse auxílio. É óbvio que nem sempre somos atendidos naquilo que pedimos, mas sim naquilo que merecemos, que precisamos para dar continuidade em nossas experiências evolutivas. E lembremos também que tudo começou com um pedido de Esther. Isso tudo deixa-nos claro que pedir em nossas orações
tem realmente um valor importantíssimo para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas, como sempre, as preces devem ser acompanhadas de merecimento, de transformação íntima e, sobretudo, de trabalho em benefício do outro. E Esther trabalha em benefício de seus filhos e de seus tios que vivem com ela. E por isso mesmo ela merece auxílio. E ela consegue então também a transformação íntima, que acaba influenciando o Raul, que mais cedo ou mais tarde se empenhará na sua própria recuperação para que possa de fato auxiliar a Esther. Espero que com essa história, com a experiência do Esther e do Raul, nós possamos refletir sobre a prece e também sobre o valor de nossas vidas, para que possamos trabalhar em benefício de nós mesmos e daqueles que nos cercam. Assim nós concluímos o capítulo 11 e esperamos que vocês estejam conosco no próximo programa, quando iniciaremos o capítulo 12. Até lá! Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!